sempre busquei entender um pouco mais sobre esse fenômeno que é a voz humana. E sempre isso me encantou tremendamente. E eu fui buscar conhecimento em outras universidades e outros centros. E uma vez no Arizona, eu já trabalhava com os cantores de trio, eu falei para o meu professor, que ele era o coach do Fantasma da Ópera, de Michael Crawford. E aí ele falou assim, eu falei, olha, a gente tem um fenômeno, né, no Carnaval da Bahia e tudo e tal, que os cantores cantam em cima de um caminhão. Comecei a descrever para ele só olhando para E é um negócio, né, Valéria, em cima de um estranho, caminhão, né, em para um cima de um gringo. caminhão, com você tem ali um deslocamento durante um espaço. Isso dura de 8 horas na época, né? Era mais avenida, 8 horas e meia, 9 horas, em que o cantor tem a percussão como a base. Ele canta, dança, cumprimenta o prefeito, fala com a celebridade, fala com a banda, estimula o bloco, tudo isso ao mesmo tempo, num andamento rápido, que faz com que a corda vocal abra e feche também muito rápido, o que causa fadiga. Enfim, dei todas as características, vento, à beira-mar, né, na barra, enfim. Aí ele olhou para mim e falou assim, oh my God, ele falou assim, isso é compatível com saúde vocal. Aí, então ali eu entendi que a laringe de um cantor se assemelha à mão de um remador e um pé de uma bailarina. Qualquer coisa mínima que você tenha, uma bolha, né, no pé de uma pessoa comum é uma bolha qualquer, mas no pé de uma bailarina é algo muito importante. E aí quem me convidou para esse universo fantástico do trio elétrico foi meu querido e amado Tonho Matéria. E Tonho Matéria eu atendia no meu consultório naquela época, só para vocês terem uma ideia, ele já era, né, ele era capoeirista, tinha uma saúde, um vigor incrível e chegou meio rouco. Olha, eu tô rouco e tal, fico rouco. Eu falei, olha, eu preciso conhecer como é o seu trabalho. Ele falou assim, você não quer ir no trio? Vai lá no trio e tudo e tal. Eu tenho essa foto com ele, histórica. Eu com abadá ainda, não tinha a menor noção ainda da profissão, né, como fonoaudiólogo e tudo e tal. Fui como convidada. Falei, tá bom, eu fui. Ele cantou 10 horas e meia. A partir dali eu comecei a entender ninguém fazia nada, né? Então, assim, 10 horas e meia sem nenhum tipo, né, de protocolo, sem nenhum tipo de manobra, absolutamente nada. E nessa época, os cantores aqueciam, não ele, mas outros cantores aqueciam a voz com conhaque, mel e limão. Então eu peguei essa situação, essa quantidade de horas, que não existe em nenhum lugar do mundo. E aí eu falei, bom, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar a fundo para propor várias medidas, manobras, protocolos, saídas, resultados, soluções para essas pessoas. E aí fui buscar na fisiologia do exercício e nos maratonistas. Eu fui estudar toda a parte de metabolismo, de tipo de fibra branca, vermelha, sobre endurance, né, sobre resistência, sobre potência, sobre uma série de coisas, o que os maratonistas fazem, o que eles comem, o que eles bebem. E aí logo me dei conta, né, que tinham características parecidas, mas diferentes e mais desafiadoras. Então, por exemplo, o maratonista ele faz um estoque de carboidrato antes de uma grande maratona. As cantoras fazem dieta e tomam diurético e fazem corte, às vezes, de carboidrato, o que faz com que o corpo diminua a imunidade e abra a porta para uma série de gripe, resfriados, doenças respiratórias. O maratonista, ele, no meio da maratona, acho que vocês já viram, ele pega um sachê, que tem um gel, e coloca aquele sachê na boca e bebe tudo e tal. Então eu comecei a estudar uma forma que eu pudesse alimentar os cantores sem ele precisar comer. Porque se ele comesse, ele ia ter plenitude gástrica, refluxo, não tinha como. Era inviável você, durante 6 a 8 horas, uma vez conversando com o Wilson Simoninha, aí eu falei assim, nossa, Simoninha, é um absurdo, né, isso, né, cara? Imagine 6 a 8 horas, imagine você fazer isso aqui com o seu dedo, com o seu punho, 6 horas, sem parar. O que vai acontecer? Perda de mobilidade, edema, inchaço, dor. Aí ele falou assim, Valéria, vou te falar uma coisa. Eu acho que 8 horas só é bom dormir. Qualquer coisa que eu possa pensar, até aquilo, 8 horas não dá. Não dá.